Você grava aí, né? Eu Ok. já tô gravando aqui já. Ok, irmãos. Quando a missionária Kátia me intimou, né, a trazer a mensagem, sempre é um prazer, na verdade, né, eu fiquei tentando entender o tema, né? Misturei de português com inglês e tentei traduzir, né? Breakthrough, mas eu não cheguei a uma conclusão certa, né? Alguém pode traduzir o tema para mim aí, de forma, usando essa palavra aí, o que, é que ela significa com o texto em português, assim, de forma mais... Hein? Cadê os, Todo em português, cadê todo os, em português, o que significa? cadê os universitários? Rompendo as barreiras. Chegou a minha hora de romper, chegou a minha vez de romper as barreiras, seria isso? Sim. Joia. Que bom, obrigado, irmão. Eu quero trazer um texto para vocês hoje, né, pensando nisso mesmo, né, e acho que a maior barreira que nós temos somos nós mesmos, né? O mundo, ele nos aflige, ele aflige o povo de Deus, né? A história na Bíblia de Israel é de perseguição, e a gente sabe que aquela região lá de Israel nada mais é do que algo demoníaco mesmo, porque ali se cumprem as promessas de Deus. Então, mais do que político, ali é um problema espiritual muito forte, porque se destruir Israel, você tem que jogar a Bíblia fora, né? E Israel, o judeu, é perseguido desde lá de Faraó, lá no Egito, né? Desde muito tempo, e o judeu é perseguido, o mundo quer exterminar, né? Mas Deus é o Deus de Israel. Então, por isso que não destrói. E também conosco, né? Quando nós nos tornamos crentes, nós tornamos discípulos de um mestre, de um Senhor que foi rejeitado pelo mundo. Então, naturalmente, nós seremos também rejeitados, né? Nós estamos, como que o mundo nos vê nadando contra a maré, né? Com relação às coisas do mundo. E o que eu quero passar para você hoje, eu quero que você tome isso como um aprendizado, porque é muito bom nós aprendermos as coisas quando estamos no tempo da bonança, ou seja, no tempo de paz, no tempo tranquilo, né? Assim que não estamos passando por uma tempestade, né? Alguns podem até estar passando, né? Mas o que eu quero dizer é isso, é que quando você está em tempos de paz, tempos de bonança, tempos de tranquilidade ou de normalidade, esse é o melhor tempo para estudar e aprender as coisas da Bíblia, as coisas de Deus. E esse é um tempo, e eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, por ter dedicado esses dias para isso. Eu tenho visto grandes estudos aí, muito bom, além da boa comunhão, apesar de estarmos longe, distantes um do outro, né? E todos nós passamos por tempestades, né? Então, quando nós estamos preparados, como nós passamos pela tempestade quando ela chega, isso fará toda a diferença quando estamos preparados, tá? Então, eu até passei um título para a irmã Kátia, né? E ficou assim: crente. Você é um crente duro de matar? Ou você, qualquer abalozinho já estremece, já fica emburrado, já quer desistir da igreja, dos irmãos, da vida, né? Saiba que as lutas vão continuar sempre, 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 né? Lá em Hebreus diz até um texto assim, que ainda não nos veio provação que derramássemos sangue, né? Então, acho que ninguém aqui chegou a derramar o seu sangue por causa do Evangelho. Então, você
Aqui é a ideia que eu quero trazer para vocês, são duas coisas apenas, e eu quero que você, com isso, aprenda a ser um crente duro de matar. Tá bom? Eu estou pegando aquele título do filme, né? Duro de matar, né? Crente duro de matar, ok? É comum, irmãos, nós vamos ler Lucas capítulo 22, versos 16, do verso 1 ao verso 16, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui para ler para os irmãos. Vai ter que pagar uma nave, né, mano? Já tá procurando? Por quê? Não, tô comprando uma van, mano. Sério? Comprar uma van. Tá com a câmera ligada aqui. Uhum. Vocês estão vendo minha tela aí? Sim ou não? Sim. Sim, sim. Tá vendo o texto bíblico aqui? Ou eu selecionei errado Sim. a tela? É porque eu estou trabalhando com 2 monitores, irmãos. Então, tem um monitor que você está me vendo aqui, e do lado que eu olho aqui para a minha direita, que para vocês parece esquerda, está o monitor onde está o meu texto, né? Onde está a Bíblia, né? Se eu colocar aqui a câmera aqui, vocês vão ver aqui, ó. Ok? Que é o meu ambiente de trabalho também. Diz assim o texto de Lucas, capítulo 22, versos de 1 a 16. Obrigado, pastor Rafael. Estava, pois, perto a festa dos pães ázimos, chamada a Páscoa. E os principais sacerdotes, os escribas, andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães, e como lhe entregaria. Os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou, e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado. Aí fazei preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes, preste atenção agora nesses 2 últimos versículos, que são nesses 2 versículos que nós vamos concentrar as 2 coisas que eu quero passar para os irmãos hoje. Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Querido Deus, amado Pai, te agradecemos, ó Pai, pelos irmãos estarem aqui atentos e interessados em ouvir a tua palavra. Obrigado por esse propósito da igreja, esses 21 dias, Senhor Deus, que o Senhor possa colocar chama nos nossos corações de aprender e viver o teu evangelho. Nos abençoa, Pai, neste momento, dá-nos um tempo de paz, de tranquilidade e que o Senhor trabalhe no coração de cada um aqui. Ajuda-nos, ó Pai, a ouvir a tua voz e a glorificar o teu nome em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é comum, quando nos sentimos abatidos, né? Quando nós nos sentimos decepcionados, quando nós nos sentimos angustiados com as situações da vida,
de querermos, é comum nós queremos nos distanciar da igreja. É incrível, mas esse é o primeiro sentimento que vem, né? Ah, não vou na igreja mais, não, eu vou dar um tempo para Deus, né? Pois também sentimos-nos decepcionados com Deus, né? E isso é comum na vida dos crentes, né? E, infelizmente, há uma cultura cristã que os sofrimentos sofridos aqui, também aqui serão revestidos em glória. Vou repetir. Há uma cultura cristã que diz que os sofrimentos sofridos aqui, também aqui serão revestidos em glória. A Bíblia não diz isso, né? Nós não temos garantia da Bíblia, porque sofremos, que aqui também seremos revestidos de glória. Pelo contrário, a história bíblica não nos mostra isso, né? Ela em Hebreus 11:39, por exemplo, diz que é um texto que é conhecido como o texto dos heróis da fé, Hebreus capítulo 11, diz que e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, né? O texto diz isso, né? Diz que todos aqueles homens da galeria da fé ali, começando lá em Abraão, né? Noé, Abel, né? Vai até os profetas menores, os grandes homens, diz que todos eles não alcançaram a promessa. E, portanto, também temos Jesus dizendo lá em João 16:33, que tende bom ânimo, eu venci o mundo. E a pergunta é, como alcançar bom ânimo? Como agir em situações adversas? E qual visão eu tenho que ter sobre o que Deus quer que eu pense nos dias de trevas em nossas vidas, né? Para que aí a gente, como diz o tema, né? Eu possa desbravar, né? Chegou a hora de eu desbravar, né? De seguir, de ter vitória, né? E aqui nós temos esse texto, o exemplo de Jesus, né? Nós temos o exemplo do Senhor Jesus, em que ele está na ceia com seus discípulos, e o texto do versículo 25, esse texto ele está em todos os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas somente aqui no texto de Lucas é que nós vemos, eu vou compartilhar de novo aqui com os irmãos, é que nós vemos essa expressão, desejei muito comer convosco esta Páscoa. Jesus desejou, né? Outras traduções falam que ele ansiava pelo aquele momento, né? E assim como Jesus, quando mandou aqui os seus discípulos procurar um local para preparar a Páscoa, Jesus até disse, né, qual seria o local, quem eles encontrariam para poder preparar a Páscoa. Por que Jesus disse isso? Porque ele é Senhor, ele é Deus, né? Ele é onipotente, onipresente e onisciente, sabe todas as coisas, né? Então, Jesus já deu as diretrizes para os discípulos onde é que eles iam encontrar. Então, assim como Jesus deu essas diretrizes para eles, de quem eles iam encontrar e onde seria o local, Jesus sabia o que estava acontecendo qual era o cenário da situação no momento. Como nós lemos nos primeiros versículos de Lucas, nós vemos ali duas situações, né? Nós vemos uma situação de traição, Judas, né? Tendo entrado Satanás nele, estava tendo atitudes de traição com Jesus, e vemos ali uma trama para matar Jesus. Os sacerdotes, os homens da lei, né, que conduziam o povo no ensino das Escrituras, estavam tramando contra Jesus para matar Jesus. Então, este era o cenário.
E Jesus sabia dessa situação, Jesus sabia dessa trama, do que estava correndo. Mas aí é onde que vem o nosso primeiro grande ensino, né, de Jesus. Mesmo assim, Jesus desejou muito realizar a ceia com seus discípulos, mesmo sabendo que eles iriam abandoná-lo em seguida. Se você continuar a leitura do texto, Jesus vai dizer, né, todos vocês vão se escandalizar em mim, né? Porque todos vocês vão se dispersar e eu vou ficar só, né? É aí que Pedro se manifesta e diz, não, Senhor, ainda que todos se escandalizem, eu não me escandalizarei, né? Eu morro contigo, né? Jesus diz que ele vai trair 3 vezes, né? E o que é interessante aqui, gente, que eu quero que vocês entendam é isso, né? Por que que Jesus, mesmo diante de uma situação horrível, diante de uma trama para matá-lo, diante, como até o próprio texto, ele mesmo diz, antes que eu padeça, ante a traição, Jesus estava animado, estava desejando aquele momento de estar com aqueles homens que depois iriam abandoná-lo. Por que que Jesus, outros textos dizem que ele estava ansioso em fazer aquela ceia, né? E aí eu volto para nós, né? Nessa semana teve uma irmã que colocou um texto, um áudio, né? no grupo, né? Falando sobre vacina, né? Lembra, pastor Guedes? Né? E aí eu, em seguida, eu ouvi esse áudio e até coloquei assim, né? O que faria Jesus, né? O que Jesus faria se ele estivesse vivendo no nosso momento? Se ele estivesse aqui em carne e osso, né, presenciando como humanos, como homem, a situação dessa pandemia que nós estamos vivendo, essas incertezas, essas mentiras, esses governos tramando os interesses políticos, como é que Jesus agiria? Né? O que Jesus faria? Essa foi a minha indagação, né? O que Jesus faria? Né? E aí eu trouxe essa situação, né, esse ambiente que Jesus estava vivendo de dificuldade, de trama contra a sua vida. E o que Jesus fez? Jesus, ele fez a vontade de Deus. A vontade de Deus era ele realizar a ceia. Ele tinha que realizar a ceia. Ele veio para isso. Então Jesus, acima de qualquer situação, de qualquer frustração, de qualquer problema, ainda que a casa tenha criado rachaduras e desabado, ainda que tenha perdido o emprego, ainda que tenha sido acometido de doença, ainda que tenha sido abandonado, a posição de Jesus é fazer a vontade de Deus. Porque para Jesus, escutem bem isso, irmãos, para Jesus, fazer a vontade de Deus e cumprir o seu propósito era mais importante. E ele buscou isso com alegria. Diz a Bíblia, nós lemos muito bem aqui. Jesus fez a vontade de Deus com alegria. A Bíblia diz que ele desejou, ele ansiou, né? Com alegria, mesmo estando em um clima de traição e hostil contra a sua vida. Porque para a obra de Deus, irmãos, é isso que eu quero que você entenda, né? Fazer a vontade de Deus, mesmo contrária aos nossos sentimentos e percepções momentâneas, fazer a vontade de Deus é o que importa acima de qualquer situação, acima até da sua própria vida. A vontade de Deus é o que importa. E aí, vendo esse desejo de Jesus de cumprir a vontade de Deus,
mesmo no meio ao caos, mesmo no meio à traição, mesmo no meio à trama de morte, eu me lembrei também de Paulo, né? Uma situação com Paulo também. Vamos ler lá em Atos, capítulo 20. Paulo está aqui se despedindo dos presbíteros daquela igreja, das igrejas ali da Ásia que ele fundou, e ele está se despedindo daqueles homens, né? E aí lá no 22 ele diz assim: e agora, eis que ligado eu pelo meu espírito vou para Jerusalém. Né? Não sabendo o que lá me há de acontecer. Senão que o Espírito Santo me esperam prisões e tribulações. Né? É o seguinte, irmãos, eu vou para Jerusalém, vou voltar para Jerusalém. Eu não sei o que vai me acontecer, mas uma coisa eu sei, que o Espírito Santo já me disse, né? Lá vai ter muita tribulação e muita chicotada, muita peia. Porque prisão naquela época não era só botar no cárcere, não, né? Também eles gostavam de dar umas chicotadas no cara, né? Então Paulo tinha certeza disso. Mas aí olha o sentimento de Paulo quanto ao Evangelho e à vontade de Deus. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, irmãos, nós temos aqui um crente duro na queda. Né? Venha o que vier, aconteça o que acontecer. Abandone-me quem me abandonar. Perdas que me sobrevenham, né? Decepções que me venham, dores, eu não vou deixar de fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós sejamos santos. A vontade de Deus é que nós vivamos em fraternidade. A vontade de Deus é que nós vivamos em comunhão, em congregação, né? Em estarmos sempre buscando congregar-se com os irmãos. A vontade de Deus é que nós o conheçamos e busquemos o conhecê-lo mais e mais, lendo suas escrituras. A vontade de Deus é que nós oremos, busquemos a Deus em oração. A vontade de Deus é que façamos o bem. A vontade de Deus é que, por causa da consciência da nossa identidade para com Ele, nós soframos injustamente. Porque isso é do agrado de Deus. Está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versos 19 e 20. Você pode ler isso aí. 1 Pedro, capítulo 2, 19 e 20. Né? A vontade de Deus é que, por causa da consciência para com Ele, nós soframos agravos injustamente por causa da nossa consciência para com Ele. Não é fácil, mas é possível, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de força, de poder e de alegria no Espírito Santo. E para Jesus, aconteça o que tivesse acontecendo, Jesus sabia o que estava acontecendo. Jesus sabia as reuniões secretas, as mentiras, as falácias, tudo contra ele. Mas Jesus não tirou o foco. Eu vou fazer a ceia com meus discípulos, com estes homens que vão me abandonar, porque esta é a vontade de Deus. Que eu tome essa ceia com eles, que eu ali mostre o significado da ceia e faça uma nova aliança no meu sangue, na minha carne, e que dali eu dê uma ordenança para que eles repitam isso, né, em memória de mim até que eu volte. Então Jesus tinha que fazer aquilo independente de qualquer coisa, e ele fez a custo de sua vida
Isso é o que faz um crente duro na queda. E seguindo o nosso texto, vamos voltar lá. Eu vou mostrar agora o versículo 16. Tá? Jesus prossegue, né, e diz assim: porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra. Até que ela se cumpra no reino de Deus. No verso 16 aqui, Jesus fala com convicção. Jesus fala com esperança sobre que ele beberia novamente essa ceia com seus discípulos no reino de Deus. Jesus nos mostra aqui, irmãos, qual é a visão que nós devemos ter da nossa vida, das situações que nos cercam, das tribulações, das adversidades, das perseguições e de tudo mais que o mundo, as aflições do mundo nos sobrevêm. Nós devemos ter os olhos fitos na promessa, os olhos fitos na eternidade. Jesus aqui mostra visão de eternidade e convicção da promessa de Deus, independente das circunstâncias que nos cercam no presente. Ele diz: ó, eu desejei muito tomar convosco essa ceia, antes que eu padeça. Mas eu não vou beber outra, não, até aquele dia em que eu hei de beber convosco no reino de Deus. Eu tenho certeza disso. Irmãos, isso é a maior alegria, a maior verdade que nós devemos encher o nosso coração de convicção da promessa de Deus. O nosso tempo vai passar, mas a nosso fim, o que nos espera no futuro já está garantido. Glória a Deus. Aleluia, amém? Porque Jesus... Glória a Deus! Amém? Jesus já venceu. Jesus já nos deu a vitória. Nós estamos agora só cumprindo tabela. Mas o campeonato já tá garantido. Entendeu? E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé em Jesus, no que ele já conquistou por nós. Por isso ele diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando você consegue ter essa visão do futuro, quando você enche seu coração dessa esperança, dessa confiança na promessa de Deus, de que nós teremos um futuro com Jesus, um futuro, uma eternidade com Deus, onde todas as nossas lágrimas secarão, onde nós teremos bonança, quando nós passamos a ver, a ter uma perspectiva da vida como cidadãos celestiais, aí fica mais fácil de você ter a atitude que Paulo teve, de ansiar, de ter a alegria de fazer a vontade no momento, independente das circunstâncias, independente dos problemas, independente das perseguições e tribulações e aflições e depressões que nos cercam. Também eu me lembrei de um outro personagem bíblico que teve essa mesma visão de Jesus. Lá em Hebreus, capítulo 11, nós temos Moisés, né? A Bíblia diz que Moisés, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Olha aí que interessante. Hebreus 11, 24 a 26 diz assim: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Porque qual é a visão que Moisés teve? Tendo por maiores riquezas o vitupério, ou seja, a vergonha de Cristo, a cruz de Cristo.
do que os tesouros do Egito. Por quê? Porque esses tesouros do Egito aqui, irmãos, são o pouco tempo. Mas a cruz de Cristo, a vitória de Cristo sobre o pecado, por que é isso? Porque tendo em vista a recompensa. Isso aqui é eterno, ninguém não toma mais. Né? O gozo do pecado, ele passa. Né? Quando eu estou pregando para uma pessoa que ela é muito impertinente quanto à fé, em ser persuadida à fé, eu digo, irmão, então é o seguinte, aproveita esse mundo. Porque é o melhor que tu vai ter, é aqui. Depois daqui, aí o negócio vai pegar. Tá? Ah, mas eu não acredito no inferno, não se preocupe, Satanás não tem crise de identidade, não. Tá? Quando você chegar lá, você vai acreditar. Tá? Aproveita, porque é o melhor que você vai ter aqui. É muito pouco tempo comparado com a glória eterna que Deus nos prometeu e nos dará. Então, irmãos, nós temos aqui o exemplo de Moisés, né, que contemplou, né, que visualizou essa recompensa. E aqui Jesus estava falando para os seus discípulos, agora eu vou ser traído, eu vou ser preso, eu vou ser julgado, eu vou ser maltratado, eu vou ser crucificado, eu vou ser morto, mas eu vou ressuscitar. Eu vou voltar. E depois eu vou vir estabelecer o meu reino para sempre. E no meu reino, no reino de Deus, aí nós vamos tomar essa ceia de novo. Nós temos que ter visão da eternidade para que nós possamos seguir com fé. No nosso texto lá, irmãos, quando diz lá, pela fé, Moisés, pela fé significa justamente isso. Eu vou voltar lá para mostrar para vocês. Pela fé, irmãos, significa isso aqui, ó. O que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Fé não é uma recompensa, um pagamento de algo que você logo vai ter como um salário, né? Se trabalhei 30 dias, você recebe, né? Pela fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, de coisas que se esperam, que ainda e a prova das coisas que se não veem. Né? Nós devemos desenvolver esse tipo de fé na nossa vida, né? Não nos agarrar à fé porque nós estamos já querendo ter uma recompensa amanhã, ou na próxima semana, no próximo mês, ou no próximo ano. Não. A nossa recompensa é nos céus. Quando você tem essa visão da eternidade, a verdadeira fé, né? Eu me lembrei, porque eu não selecionei, mas acho que vocês já viram um vídeo que tem um cara dançando na igreja, né? Que diz assim, eu vou passar pela prova, né? E ele dança, não sei se vocês já viram, é engraçado. Todo mundo lá, a música fala de prova, fala de tribulação, e ele está tão animado que ele nem se liga para os outros irmãos que estão na igreja, né? E ele está dançando lá, né? Que vai passar, pode vir o que vier, eu vou passar pela prova, né? Vou passar pela prova. Então, isso é fé. Não que nós, talvez, como os heróis da fé, não vamos, talvez, alcançar a promessa aqui. Mas na visão de Jesus, na visão da eternidade, nós temos a garantia disso. Para finalizar, irmão, duas coisas. Jesus nos ensina que cumprir a vontade de Deus está acima de nossos interesses e sentimentos. Cumprir a vontade de Deus está acima dos nossos interesses e sentimentos. Cuidado com o seu coração. Ah, mas eu não estou sentindo isso, né? As pessoas dizem muito isso. Né? Lá em Jeremias diz que o coração é enganoso.
né? Então, Jesus nos ensina que cumprir a vontade de Deus está acima de nossos interesses e sentimentos, pois Ele é o nosso Senhor e devemos buscar fazer isso com alegria, mesmo que estejamos correndo risco para isso. Porque é a vontade de Deus. E a vontade de Deus, no final, sempre ela é boa, perfeita e agradável. E a segunda coisa que nós podemos aplicar aqui é que a visão da eternidade e convicção do cumprimento das promessas de Deus nos ajuda nesse caminho de fé, nesse caminho de fazer a vontade de Deus. Aconteça o que acontecer. Porque devemos ser crentes, touro de matar, né? O mundo não nos toca, né? Nós temos um Senhor que já garantiu tudo da nossa vida. E é nele que nós vamos prosseguir nesse mundo. E aí sim, nós podemos dizer, chegou a hora, né? Como é, irmã Kátia? Chegou a hora de romper as barreiras. De romper as barreiras, né? E as maiores barreiras que nós temos, irmãos, é essa. É o nosso coração. É a nossa mente. Que diante das dificuldades, a gente se sucumbe nelas e deixamos de viver a vontade de Deus. Chegou a hora de você superar essas barreiras, as barreiras da sua mente, do seu coração, as barreiras do mimimi, as barreiras de sentir-se vítima, né? E está na hora de pegar o escudo da fé, de abraçar, de pegar a espada e abraçar o escudo da fé e vivermos nesse mundo. Eu acho, à medida que a gente vai lendo a Bíblia, irmão, a gente vai lendo e relendo, a gente vai se reencontrando com textos que vai nos dando maior clareza das coisas que estão escritas ali. E um deles é aquele texto lá de Jesus, quando ele diz assim, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está falando da igreja, né? E edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Interessante, né? As portas do inferno não prevalecerão. Porta tem sentido de defesa, né? A pessoa entra no castelo e fecha as portas. A gente entra no nosso quarto e fecha a porta para a nossa intimidade, nossa defesa. A gente entra dentro de casa e fecha a porta. Jesus está dizendo, as portas do inferno não vão prevalecer. Igreja é atitude de ataque e não de defesa. Eles é que não vão nos segurar. Não é nós não ficarmos defendendo o inimigo, não. É eles que não vão nos suportar. O evangelho ele vai desbravar e vai seguir até cumprir a vontade de Deus. E nós, os seus filhos, que fomos escolhidos por Deus para realizar isso. E a gente tem que tomar essa atitude. Primeiro no nosso coração, no nosso entendimento e depois nas nossas atitudes. Aconteça o que acontecer. Porque o nosso Deus é um Deus de promessa, como nós cantamos. E o Espírito que Ele nos deu, não nos deu um espírito de covardia, mas de alegria, de fé no Espírito Santo. Amém? Eu queria pedir a alguém que pudesse orar por nós aí. Vamos passar. Amém. Senhor Jesus, Pai, quero te louvar, te agradecer, Pai, pela vida do pastor Alexandre, Senhor, por ele ser teu instrumento, Pai, em nossas vidas. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por falar através da boca do teu filho, por nos ensinar a tua palavra.
Pai, que a tua palavra possa ser como semente em terra fértil no nosso coração, Pai. Amém. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, nos leva a um crescimento, Pai, entendimento da tua palavra, de amor por ti, Senhor, que nos leva a sermos parecidos contigo, Senhor. Em nome de Jesus, toma cada vida dos meus irmãos e minhas irmãs aqui, Senhor. Que todos, Senhor, possam viver fielmente a tua palavra, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, por tu ainda falar, Pai, nesse tempo difícil, Senhor. Tu ainda é fiel, Senhor. Tu ainda é presente, Pai, em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.